Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esse momento que o Senhor, Ele tem me concedido mais uma vez de estar aqui na sua presença para dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele faz. Amém, meus irmãos? Quero deixar hoje para a nossa meditação Lucas 8, do 43, alguns versículos. Amém, meus irmãos? Que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderiam ser curada. Chegando por trás dele, tocou nas orlas dos seus vestidos, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse: Quem me tocou? E disse Pedro: Os que estavam com o mestre. E a multidão te aperta e te oprime, e diz: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Então veio a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, repreendendo, e disse, prostrando-se. Antes ele declarou diante de todos o povo, porque lhe havia tocado, e como logo sarará. E ele disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estendendo ele, ainda falando, chegou um dos seus príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando, desculpa aí, irmão, em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e apartavam-se. E disse: Não chores. Não está morta, mas dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E riram-se dele, zombando, porque estava morta. Mas ele perguntou, e lhe na mão clamou, diz: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. E ele lhe mandou-lhe que a ninguém dissesse o que havia
sucedido. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, né, pelos gaguejos, como eu já falei, esse óculos não está ajudando tanto assim. Mas Jesus é bom. Amém? Glória a Deus. Eu creio que se os irmãos quiserem ler, né? Veja Mateus, o 8, do 43 em diante. Pois a gente sabe que Jesus, nele sempre andava, quando Jesus passava, ele sempre andava com uma grande multidão. Glória a Deus. E muitas mulheres ali também o acompanhavam. Glória a Deus. E ali Jesus curava. Glória a Deus. Ali Jesus teve uma que Jesus expulsou 7 demônios. Libertou aquela vida. Glória a Jesus. E ali Jesus prosseguia, né? Com aquela multidão, pregando o evangelho, levando a sua palavra do seu Pai. E por onde Jesus passava, eu tenho certeza que as multidões, ela se seguia a Jesus. Ela não deixava Jesus partir só. Seguia Jesus. Glória a Deus. E ali, aquela mulher que já havia 12 anos, que ela sofria de um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela se considerava uma mulher imunda. Porque uma mulher, quando estava assim, perdendo sangue, ela não ficava perto da sociedade. Ela ficava isolada. Glória a Jesus. Mas, quando foi um dia, aquela mulher, né? Ela gastou, como a Bíblia fala aqui, que ela gastou tudo que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Ela gastou tudo que tinha com os médicos. Mas não teve jeito. E os anos se passando e aquela mulher nada. Com certeza aquela mulher era uma pessoa que ela tinha condições, né, assim, de gastar com os médicos, né, para os medicamentos, essas coisas, mas não funcionou. Mas ela ouviu falar de Jesus, com certeza. Ela viu que a multidão ia passando junto com Jesus. Aleluia. E ela não quis nem saber se alguém ia ter nojo dela, dizer que ela estava imunda. Vamos se afastar de perto dessa mulher. E ali Jesus andando e a multidão tocava em Jesus. Um apertava do lado, outro do outro. Muitas vezes seguindo a Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. Glória a Deus. E ali aquela mulher tocou nas horas do vestido de Jesus. Aí Jesus para. Glória a Deus. Aí quando Jesus para, aleluia. Aí diz assim, alguém me tocou. Aleluia, glória a Jesus. E Pedro, mestre, aleluia, a multidão, ela te aperta. Ele quer dizer que a multidão quase não deixa nem você andar, Senhor. Glória a Deus. Ela te aperta, ela te oprime. E no meio desse monte de gente, o Senhor vem perguntar quem te tocou. Aleluia. E Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia, foi um toque diferente. Foi um toque diferente que ele disse que de mim saiu virtude. Ele viu a fé daquela mulher. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente aquela mulher ela foi curada. O sangue estancou. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
E ali ela se declarou, foi eu, mestre. Aleluia. E Jesus disse, a tua fé te salvou. É porque ela tocou diferente. Aleluia. Desde ontem que esse versículo está no meu coração. Toque em Jesus diferente. Chame a atenção de Jesus. Zaqueu também chamou a atenção de Jesus. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Aquela multidão, Jesus para e diz, desce, Zaqueu, que hoje convém pousar em tua casa. Tem até um louvor que diz assim, depende do jeito que você fala com ele. Porque para a gente chegar perto de Jesus, irmão, aleluia, não é de todo jeito, não. Tem pessoas que muitas vezes eu coloquei Jesus na parede. Que história é essa? É ele que coloca você na parede quando ele quer. Glória a Jesus, ele é soberano, ele é o grande, ele é o todo-poderoso. Vamos tocar em Jesus diferente. Aleluia, vamos chamar a atenção dele. Porque ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração, ele conhece o que você almeja, o que você está pedindo. Muitas vezes Deus está esperando algo de mim, de você, que a gente ainda não descobriu o que é que ele quer que a gente faça. O que é que a gente fale para ele. Como é que a gente vai tocar nele? Toca pela fé. Toque pela fé. Glória a Jesus. Aleluia. Toque diferente. Jesus parou quando aquela mulher tocou. Ele disse, porque de mim saiu virtude. Então quer dizer que os outros não estavam tocando. De todo jeito. Muitas vezes atrás só dos milagres de Jesus. Não estava seguindo a Jesus pelo que ele é, não. Porque ele é o Salvador do mundo. Tem pessoas que só procuram Jesus quando quer que Jesus faça alguma coisa. Muitas vezes quando Jesus não faz, até sai da igreja, se afasta, sai dos caminhos do Senhor. Mas você neste dia que está me assistindo aí, toca em Jesus. Toca diferente. Toque pelo que ele é. Glória a Deus. E ali no caminho, né? Um dos seus discípulos foi dar um recado para o outro que estava com Jesus e disse, não perturba mais o mestre, porque já tinha outra pessoa atrás de Jesus para ressuscitar a sua filha, para curar. Porque ainda ele não sabia que estava morta, mas ele para curar, para Jesus ir lá curar aquela menina. Mas Jesus disse, não temas, crê somente. Pois nós, a gente for meditar, glória a Deus, nesse não temas de Jesus, e você estava vivendo melhor. Porque quando ele diz não temas, glória a Deus, é porque ele já está resolvendo a causa impossível. Muitas vezes a gente nem está vendo Deus trabalhando, mas Deus, ele está trabalhando. Ele está trabalhando por você. Nessa causa que tu acha que não tem jeito, ele está trabalhando por você. E ali quando ele chegou, aleluia, naquela casa, e ali zombaram de Jesus, quando Jesus disse que a menina dorme. Zombaram de Jesus, para você ver, muitas vezes tem alguém até zombando de você, mas não ligue não. Zombaram de Jesus também. Zombaram e disseram, a menina morta, e ele dizendo que a menina está dormindo. Aí Jesus, né, botou os incrédulos, mandou sair, aleluia. Porque é incrédulo, que não confia em Deus, não confia na palavra do Senhor, os fariseus que não confia,
nas grandezas de Deus, que acha que os crentes são loucos. Aí Jesus mandou sair. Sai. Só fica a menina, eu, o pai, a mãe, os discípulos que estavam com ele. E ali Jesus pegou na mão da menina e disse: levanta-te. Glória a Deus. E a menina levantou. O Espírito, aleluia. Andeira baçou, adacastura baçou. Andeira baçou. Aleluia. O Espírito da menina voltou. Entrou naquele corpo. E reviveu. E ele disse: tem de comer a ela. Glória a Jesus. E o pai daquela menina ficaram maravilhados. Agradeceram ao Senhor por Deus ter ressuscitado a sua filha, que já estava morta. Não tinha mais jeito. E o meu problema que eu estou enfrentando, o teu, né? Não é nem da gente, né? Muitas vezes a gente está enfrentando, mas não é da gente. Porque o nosso fardo ele já levou na cruz do Calvário. Então, tão somente creia. Creia. Creia que Jesus ele é grande. Toca em Jesus. Toque em Jesus. Toque diferente. Chama a atenção dele. Porque ele vai chegar, ele vai resolver as causas que muitas vezes a gente pensa que não vai acabar nunca, que aquela causa não tem mais jeito. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Você que está aí fora me assistindo, que não conhece esse Jesus, saiba neste dia que o Deus que eu sirvo, ele é o Deus das causas impossíveis. É o Deus das causas impossíveis. Toca em Jesus diferente. Né? Você que ainda não é evangélico também, toca diferente. Não diga assim, não, eu já creio no Senhor, tá tudo certo. Nem é assim, não. Amém? Aceita Ele como Salvador da tua alma, como teu Senhor, como Salvador. Aquele que diga assim, eu dependo do Senhor. Fazer o que Ele quer que você faça. Porque quando a gente está nos caminhos do Senhor, a gente não fala o que a gente quer mais, não. Muitas vezes a gente quer, né? Às vezes se irá por alguma coisa, mas opa, Jesus vem cá, eu sou crente, não posso agir assim, me ajude. Às vezes as coisas é tão difícil que muitas vezes você diz, Jesus, me ajude. Porque eu ainda não estou no corpo transformado, não. Me ajude, me dê graça, me dê equilíbrio, me dê força, me dê sabedoria. Para que eu possa acertar. Toque em Jesus diferente neste dia. Que eu já falei desde ontem, irmão. Que essa palavra está no meu coração. Toca em Jesus diferente. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Né? Depende do jeito que você fala com Ele. Tem pessoas que chegam para Jesus, né? Jesus é assim, é assim, é assim, não é assim não. Veja Marta e Maria, né? Senhor, Marta, né? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí lá vem Maria com o coração quebrantado diante do Todo-Poderoso, viu? Que a gente é pó da terra. Tem que se drobar mesmo diante do Todo-Poderoso. Todo joelho tem que se drobar diante de Deus. E ela falou né? Adorou o Senhor e disse, mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, toca em Jesus diferente nesse dia. Fala com calma com Ele. Fale com o seu pai, que Ele é o seu pai, é o amigo, Ele é tudo. Fale com Ele. Adore Ele primeiro. Adore a Ele. E depois conta a tua história a Ele. Que Ele vai estar pronto para te ouvir.
Porque o nosso Deus, irmão, ele é fiel. Ele nos ama. Para você ver que ele falou com essa mulher aqui, filha. Ele chamou filha. A tua fé te salvou. Glória a Jesus. A tua fé te salvou. Chamou de filha. Louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos. Que fique para nossa meditação neste dia, para a glória do nome do Senhor. Amém. Tudo quem faz é Ele, o grande é Ele, tudo é para Ele, toda honra, toda glória é para Ele. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Toca em Jesus diferente. Tem um corinho, né? Depende do jeito que você fala com Ele. Depende do jeito. É que eu não sei mal o resto, mas é um louvor muito lindo. Glória a Deus, um coração quebrantado e sincero, né? Assim quando fala, que agora fugiu da minha mente, mas é um jeito, depende do jeito que você falar com Ele. Então, vamos falar com Ele diferente, amém, meu irmão? Ele é o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, criou a terra, com uma só palavra. O que você está enfrentando, o que eu estou enfrentando, para Jesus, isso não é nada. Não é nada. Quando Ele dizer, foi até aqui, não mais adiante. Pronto, acabou. Eu conheço um pouquinho essa história, porque quando eu estava no mundo, me afastei da igreja assim, adolescente, e passei um tempo no mundo. Mas Jesus, quando Ele teve um encontro comigo, quando Ele disse, foi até aqui, não mais adiante, acabou. Foi até ali mesmo. Que a última palavra, ela sai da boca do Senhor Jesus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, porque para Deus nada é impossível. Então, depende do jeito que eu e você fala com Ele. Amém? Que Deus abençoe, continue nos ajudando. Amém, meus irmãos?